Recebi alunos que foram diagnosticados com TI, deficiência intelectual, 13 anos de idade, estou com muita dificuldade para um plano adequado para adolescente. Você fala muito em crianças. O plano, os princípios da intervenção são os mesmos, né? E é por isso que a gente fala independente do diagnóstico, da idade ou do ano escolar. Pô, como que eu posso falar independente do diagnóstico, da idade ou do ano escolar? Independente do diagnóstico, pode ser, por exemplo, deficiência intelectual ou TDAH. Né? São duas coisas totalmente diferentes, mas é o mesmo plano, é a mesma forma de montar o plano. Independente da idade, pode ser uma criança de 4 anos ou um jovem de 17. São duas realidades totalmente diferentes. Mas a forma de estruturar a intervenção vai ser a mesma ainda. Independente do ano escolar, da disciplina, ele pode estar estudando química ou pode estar aprendendo a ler e escrever, alfabetizando. São atividades totalmente diferentes. Mas a forma de você estruturar a adaptação de atividades vai ser a mesma. Isso é um método, é uma metodologia para adaptar atividades que se aplica a pessoas, independente do diagnóstico da idade ou do ano escolar, e que traz resultado. Traz resultado por quê? Porque é baseado em neurociência, em práticas baseadas em evidência, né? E funcionou já com dezenas de educadores e pode funcionar com você também, né? É nisso que é baseado o nosso método. E é incrível ver os resultados acontecendo. E o interessante é que essa segurança, ele te dá uma segurança de você começar a agir antes mesmo de você ter um diagnóstico. E, inclusive, a gente teve educadores que falaram o seguinte depois pra gente. Eu gostei tanto dessa... falando de uma parte específica do método que é a avaliação e o planejamento. Eu gostei tanto da parte de avaliação e planejamento porque eu tive aquela segurança de que, mesmo que o diagnóstico dele mude, os pontos, os objetivos que eu tracei para alcançar com ele vão se manter. Olha que interessante, olha a certeza desse educador. Mesmo que o diagnóstico dele mude, os objetivos que eu defini, que a gente avaliou e eu identifiquei para trabalhar com ele em sala, são os mesmos, vão ser os mesmos, porque essa é a realidade dele hoje. Ela conseguiu identificar a realidade do aluno ali dentro e traçar objetivos que faziam todo sentido e trabalhar para alcançar esses objetivos. Isso dá uma segurança para o educador, dá um norte, uma certeza de trabalho. Por quê? Porque o aluno vai estar ali amanhã, vai estar ali depois, vai estar ali depois. Você tem que trabalhar com esse aluno da melhor forma possível para ajudar ele. Não adianta ficar entregando atividade aleatória para passar o tempo. Hoje eu vou entregar uma atividade desse jeito. Hoje eu vou entregar daquele outro jeito. Hoje eu vou entregar do outro jeito. Isso não é adaptação de atividade. Ele conseguiu fazer? Deve ser porque está adaptado. Não. A adaptação de atividades é para uma finalidade específica. Para que o aluno alcance um objetivo específico. Se eu não tenho esse objetivo específico traçado e estou entregando atividades aleatórias, meu aluno só está matando o tempo. Só está matando o tempo, não é? Com o laudo médico, a sala de recursos recebe uma verba do governo por aluno que se encontra registrado. Exatamente, por questões legais, né? Questão de verba, tudo isso faz muito sentido. Mas a prática, a didática, ela já precisa começar a mudar a partir do momento que o aluno apresenta dificuldade. Inclusão não é só colocar na sala de aula, temos que adaptar, temos que buscar estratégias. É importante sabermos buscar o recurso correto também, porque cada aluno é único e às vezes uma estratégia funciona com um aluno e não com o outro. É importante conhecermos o nosso aluno exatamente. Esse é o princípio, conhecer o aluno. E muitas das vezes o diagnóstico não diz nada do aluno, né? Você olha um diagnóstico e quando você conhece a pessoa, não é nada daquilo que você imaginou. Não é nada daquilo que você esperava. Isso já aconteceu com você? Sabe por quê? Porque o diagnóstico não diz quase nada sobre a pessoa. Quase nada. Não adianta estar lá escrito no diagnóstico. Autismo. Não dá para saber quem é essa pessoa. Não dá para saber as dificuldades que ele tem. Não dá para saber o quanto ele tem de dificuldade ou não de se comunicar. Não dá para saber o quanto que ele já sabe ou não sobre ler e escrever, sobre alfabetização, sobre operações matemáticas. Não dá para saber que tipo de atividade vai funcionar melhor com ele ou não. Só conhecendo realmente ele que a gente consegue começar a trabalhar, né? Por isso que o princípio do nosso método é você conhecer tão bem o seu aluno
E não de qualquer maneira não, tá? Conhecer de uma forma estruturada. Existe toda uma estrutura para te ajudar a conhecer o seu aluno. E a gente organiza essa estrutura e usa esses dados nas nossas atividades. E esse é o grande mérito do método, né? É você estruturar a forma de conhecer o aluno, você vai aplicando, você vai conhecer, cada vez que quanto mais você aplica ali a parte de conhecer o aluno, você vai aumentando o seu repertório de ferramentas que você pode usar com aquela pessoa, de interesses e de potencialidades. E aí quando você vai entregar uma atividade, você entrega uma atividade que explora interesses, potencialidades, que explora as preferências do aluno, enfim. Chegar ao diagnóstico e fazer as adaptações. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar para o seguinte, ó. Adaptar atividades sempre que o aluno apresentar dificuldade. Sempre. O objetivo é ver o aluno aprender todo dia. Sempre que o aluno apresentar dificuldade, a melhor coisa que você pode fazer é uma adaptação. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque com a adaptação você torna o aprendizado mais fácil e mais rápido. E aí você diminui a dificuldade de aprendizado. Toda vez que uma dificuldade de aprendizado aparece, o que a gente tem que fazer? Diminuir essa dificuldade de aprendizado. E o nosso objetivo é que o aluno aprenda todo dia. Com o diagnóstico, algumas coisas mudam, mas algo já deveria ter mudado antes do diagnóstico aparecer, que é a nossa forma de ensinar. Porque se o aluno não está aprendendo, e aí a gente começa a levantar, sinalizar, olha, ele está tendo muita dificuldade nisso. A gente sinaliza, né, para a família. Olha, família, ele está tendo essa dificuldade. A gente está apresentando atividades para ele, não está conseguindo fazer dessa forma. A gente percebeu que ele ele não adquiriu algumas habilidades. Por exemplo, a gente vai levantando tudo o que está acontecendo. Ele tem essas dificuldades na comunicação, ele não desenvolveu essas habilidades de coordenação aqui, ele não consegue escrever letra cursiva, por exemplo, e começa a levantar. E a gente suspeita que ele possa ter algum tipo de transtorno de aprendizagem, a gente suspeita que ele possa ter algum tipo de dificuldade de aprendizagem, e a gente precisava de uma avaliação de um profissional, né? Seria interessante você conseguir uma avaliação de um profissional para conseguir encaminhar ele para outros tratamentos, para um melhor tratamento, né? Para que ele possa ser acompanhado por outros profissionais. Isso é ok. Mas a gente não pode ficar esperando a família ir lá antes da gente começar a fazer alguma coisa em sala de aula, não é? Concorda? Se a gente já pode começar a entregar atividade adaptada, e se, independente do papel que a família trazer para a gente vai continuar com aquele aluno ali em sala de aula e vai ter que entregar atividade para aquele aluno na semana que vem, por que não entregar uma atividade adaptada para que ele comece a aprender? E essas adaptações, às vezes você imagina, vou ter que entregar uma atividade diferente para o aluno. Às vezes não é uma atividade diferente. Às vezes é uma forma diferente de falar com ele para ele conseguir entender o conteúdo. Uma forma de falar mais acessível. Ou uma forma de passar informação no quadro mais acessível. Ou uma forma de estruturar as atividades. Às vezes você está entregando atividade para a turma toda de um jeito. E se você estrutura aquela atividade de uma outra forma, você pode continuar entregando a mesma atividade para a turma toda, só que agora todo mundo consegue entender. Com algumas pequenas mudanças. Isso é adaptatividade, não é? Adaptatividade não precisa ser sempre entregar uma coisa diferente para uma pessoa. Pode ser você tornar mais acessível para toda a sua turma também. E aí você inclui o aluno que está com dificuldade e facilita ainda mais o aprendizado de todo o restante. O que os outros alunos às vezes demoravam 10 minutos para entender, eles vão conseguir entender em 5 minutos. E o outro aluno que não entendia vai começar a conseguir entender agora. E a gente otimiza assim, o processo de aprendizado de todos, fazendo ajustes pontuais para necessidades específicas que um indivíduo apresenta ou que o grupo apresenta. Você ter essa habilidade de fazer esse raio-x, não só do aluno com transtorno de aprendizagem ou deficiência, mas de todos os alunos que você tem, te ajuda muito a melhorar o processo de aprendizagem.